Essa é a segunda aula ao vivo do curso de Liberdade de Expressão, Regulação Democrática da Mídia e Garantia dos Direitos de Crianças e Adolescentes. O curso é uma realização da ANDI, Comunicação e Direitos, realizado por meio de convênio firmado com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e com o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA. O curso tem parceria estratégica do coletivo Intervozes e tem como organizações apoiadoras Artigo 19, a Avante, Educação e Mobilização Social, Centro de Criação de Imagem Popular, Conselho Federal de Psicologia, Fórum Nacional pela Democratização das Comunicações, Fórum Nacional pela Erradicação do Trabalho Infantil, Fundação Angélica Goulart, Instituto da Infância, Instituto Alana, Instituto Fazendo História, Instituto Promundo e Justiça Global. A aula de hoje é uma aula tira dúvidas. Aqui com a gente, com essa missão de debater e refletir, né, sobre as questões do primeiro módulo do curso, nós temos dois palestrantes. Vou apresentá-los rapidinho. O Dr. Domingos Dresch da Silveira é subprocurador-geral da República, procurador federal dos Direitos do Cidadão adjunto de 2017 a 2020, é membro do Grupo de Trabalho Comunicação Social da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Direito e doutorando em Direitos Humanos pela Universidade de Zaragoza, na Espanha. Seja bem-vindo, Domingos. A doutora Camila Marques, que é advogada pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo e desenvolve projetos, pesquisas e litigância estratégica sobre acesso à justiça, sistema de justiça, participação, liberdade de expressão e acesso à informação. Por 2 mandatos, a Camila foi membro do Conselho Consultivo da Ouvidoria da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Coordenou, durante 9 anos, o Centro de Referência Legal em Liberdade de Expressão e Acesso à Informação da Organização Internacional de Direitos Humanos, artigo 19. E, desde fevereiro deste ano, atua na Ouvidoria Geral da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Seja bem-vinda, Camila. Vou passar a palavra já para os nossos 2 palestrantes de hoje. Eu sou Maria Helena Cogantolini, sou uma das tutoras do curso e vou mediar nosso encontro aqui hoje. Eu sou mestre em Comunicação e Territorialidade pela Universidade Federal do Espírito Santo, jornalista, pesquisadora do Observatório da Mídia e venho atuando como consultora de organismos internacionais, como o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, e o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, em projetos na área de comunicação, mobilização e direitos humanos. Nossa aula de hoje vai ser dividida em 2 momentos. A gente tem uma primeira etapa, essa etapa inicial, a gente vai trazer algumas dúvidas que os alunos do curso desenvolveram ao longo deste primeiro módulo, né? Os alunos foram mandando para a gente, durante esse primeiro módulo, algumas dúvidas, a gente sistematizou e vai trazer nessa primeira parte da aula. Na segunda parte, a gente vai se dedicar a responder e refletir sobre as questões apresentadas por vocês que estão aí agora assistindo a aula com a gente, trazidas aqui por meio dessa ferramenta de comentário do YouTube. Então, se você tem dúvidas, está colocando aí que a gente está organizando essas dúvidas durante a aula e a gente vai respondê-las na parte final dessa nossa aula Tirar Dúvidas. E aí, eu queria, de uma forma rápida, apresentar aqui para vocês quais foram os primeiros temas, os temas que mais trouxeram dúvidas e levantaram questões durante esse primeiro módulo. A gente tem muitas questões sobre propriedade dos meios de radiodifusão por políticos e a questão do monopólio das redes de comunicação, né? Questões que estão previstas na Constituição, mas que de alguma forma não são cumpridas, os alunos têm muita dúvida em relação a isso, né? Por que isso acontece, como que isso acontece, como fazer para resolver, enfim. A gente tem um tema também que foi muito debatido, que é a questão dos marcos regulatórios, né? Quais são os marcos regulatórios brasileiros da comunicação? Os alunos estudaram um pouco isso, né? E qual é a dificuldade, né? Por que a gente tem tanta dificuldade em criar marcos mais atualizados, novos marcos, né? Em regulamentar questões que já estão na Constituição, enfim. E aí, nessa linha também, os alunos desse primeiro módulo, né, os alunos do curso, tiveram dúvidas em relação aos marcos regulatórios internacionais, né? A gente tem essa questão no Brasil, esse desafio no Brasil de criar marcos, como que isso acontece fora do país, né? Quais são os exemplos que a gente tem fora do país de como isso acontece? E, principalmente, uma coisa que surgiu muito em relação às agências reguladoras, né? A gente tem exemplos mundo afora de agências reguladoras, então os alunos estão querendo saber como isso acontece, como que essas agências funcionam, enfim, como que isso se dá fora do Brasil, certo?
A gente tem um pouco também uma questão sobre a politização do debate da regulamentação da mídia, né? Se isso é uma questão brasileira, se é uma questão atual, se é uma questão histórica, se isso acontece fora do país também. A TV pública, a comunicação pública foi uma questão que surgiu também, né? Como é que funciona a comunicação pública fora do país? Se aqui no Brasil ela é ou não é um desperdício de recurso público, né? Qual que é a diferença da comunicação pública para a comunicação estatal? Enfim, nessas questões relacionadas à comunicação pública. A gente tem a questão da posse por grupos religiosos de emissoras de rádio e TV, né, que os nossos palestrantes veem isso, né, legalmente, juridicamente, como que isso se dá, né, e se enfim, né, as questões éticas ligadas aí a esse processo. A gente tem uma questão também sobre o papel do Ministério Público no acesso à comunicação e aos meios de informação, como é que o Ministério Público trabalha, e aí, nessa linha também, quais são, se existem, mecanismos de responsabilização quando há infração de direitos humanos pela mídia, né? Que mecanismos seriam esses que a sociedade civil pode acionar nesse processo? E aí, encerrando, né, os principais temas que surgiram nesse primeiro módulo, a gente tem a questão do debate entre censura e discurso de ódio, né, que está muito atual agora, né, então como é que os nossos palestrantes veem essa relação e como é que a gente pode debater isso. A gente passou essas questões para os nossos dois palestrantes ontem, né, sistematizando tudo isso, e a Camila preparou aí um pequeno enredo para a gente trabalhar um pouco essas questões. Vou passar a palavra para você, Camila. Seja bem-vinda.